Realmente é muito complicado em nossas vidas, diante de tudo que está acontecendo desde do golpe para cá. E hoje, com essa mobilização, com a greve dos caminhoneiros, realmente a gente tem que somar forças. Mas como o companheiro colocou aqui, de a gente estar caminhando até o TEDUC, eu acho que o companheiro está desinformado em relação ali à movimentação. Porque, infelizmente, existe uma parte do grupo ali que está fazendo o movimento que está pedindo intervenção federal, né? Então, assim, é realmente preocupante alguns segmentos da greve dos caminhoneiros tá pedindo esse tipo de coisa a ser instalado no nosso país. Então, assim, a gente está junto com os caminhoneiros autônomos, os verdadeiros trabalhadores que realmente têm dificuldade diária, né, em relação às viagens, ao transporte, né, dos produtos que circulam aqui no nosso país, companheiros que, poxa, fazem viagens que chega a durar semanas, meses, e quando retornam aos seus lares, sobra um dinheiro sobram R$1.900, R$2.000, né? Realmente a gente tem que estar na luta em relação aos companheiros, os caminhoneiros autônomos, mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao movimento. Então, assim, eu peço que o companheiro que fez a fala aqui em relação ao TEDUC dê um pulo lá e ver como é que está sendo aquele movimento lá. Infelizmente, existe uma parcela que está pedindo a volta da ditadura. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. E, companheiros, realmente, assim, é complicado em relação ao horário administrativo. Aqui, os companheiros do horário administrativo, realmente a gente tem muita dificuldade de sensibilizá-los em relação à nossa luta. Mas o pouco que eu estive ali perto da catraca, eu fico feliz de dar continuidade nessa luta, porque teve alguns companheiros que se sensibilizaram e retornaram, estão aqui presentes, somando força, né, com todos nós. Então a gente não pode desanimar, continuar na luta, e acredito que no final a gente vai conseguir sair vitoriosos. Ok, companheiro? Muito obrigado. O próximo companheiro agora é o Mazinho. Olá, Mazinho. Gente, bom dia. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Josimar, conhecido como Mazinho, presidente do Citicom, que representa os companheiros terceirizados que trabalham com vocês aqui na Reduc no dia a dia. A gente está nessa luta aí, e hoje a gente já fez lá o nosso movimento, né, pela manhã, junto com os companheiros terceirizados, até por conta dessa problemática que está dada aí, inclusive com a falta até de alimentação dos companheiros. E estava ali também com um grupo de caminhoneiros que já estão ali há 8 dias. A gente estava ali dando um apoio pela manhã, servindo um café da manhã ali para os companheiros. E o que está dado hoje no país é o seguinte: a gente tem um governo que ele não governa para o povo brasileiro, ele governa para o capital. Está muito claro isso. E a gente tem que estar buscando essa unidade nesse momento importante, até com a luta dos companheiros caminhoneiros, junto com os companheiros agora que vão fazer a partir do dia 30 esse movimento, e a gente está junto nessa luta, porque nós estamos sofrendo todos os dias e temos perca. Nós estamos com a data base nossa, que é 1º de fevereiro, a gente já está chegando a junho, e a proposta patronal é só de dar 1,87 de aumento. E aí a gente está nessa luta aí, tentando fazer essa negociação com a patronal, que representa aqui todos os trabalhadores, Reduc, Transpetro, enfim. E aí vem outro complicador que a gente está enfrentando agora dentro da Reduc, criado aqui, e falam muito por conta da gerência da própria refinaria, que quando a gente busca, eles pulam fora da discussão, que chega uma empresa, a NM Engenharia, e implanta aqui um outro sindicato de trabalhador que não tem nada a ver com os trabalhadores, que é o Sindicato Metalúrgico, e com isso está trazendo um prejuízo mensal ao salário dos trabalhadores. E vários problemas sociais que está aí dentro. E a gente tem discutido isso com a questão aí, por quê? Porque temos os companheiros petroleiros e temos companheiros da área de manutenção. E aí a NM chega e implanta um outro sindicato aqui, diminuindo o salário desses companheiros. E a gente está nessa luta. Então eu quero estar aqui falando em nome dos companheiros terceirizados, que nós vamos estar junto aí no dia 30 em diante aí nessa greve de 72 horas junto com vocês e fortalecer. E a gente tem que buscar um movimento nacional.
é parar esse país todo, porque parando esse país a gente vai conseguir avançar nessa luta. Obrigado, bom dia para todos. Muito obrigado, companheiro Mazinho. Simão. Vamos lá, companheiros. Eu acho que é importante o que o Mazinho falou aqui, acenando da unidade com os companheiros terceirizados. Nossa luta é por também não perder direitos. Até agora, nós estamos resistindo. 2015, 16, 17, 18, não perdemos direito. Mas a gente sabe que o nosso colega do lado contratado já perdeu. E que assim que eles diminuem o contratado, eles vão partir para cima da Petrobras. Então a gente tem que unificar essa luta para defender também aqueles trabalhadores que estão nesse momento sendo atacados. O que a minha avaliação no país, gente? A política que o Temer e o parente implantaram são entreguistas, isso aí é fato, né? Nós sabíamos que quando ele alinhou o combustível a um preço internacional, enquanto o petróleo estava barato, estava tudo bem. Mas conforme começou a ter variações no preço internacional do petróleo, isso começou a refletir na bomba de gasolina, na bomba de diesel e também na bomba no GLP, no botijão de GLP. E aí a população começou a sentir no bolso. Nesse momento acontece um problema lá na Síria, do outro lado do mundo, e começa a ter uma disputa pela rota comercial do Mediterrâneo para os navios petroleiros dos Estados Unidos não contornarem mais a costa da África, virem direto para o Mediterrâneo, rumo à América. E aí deu uma balançada no preço. Quando os Estados Unidos rompe com o Irã o acordo nuclear, o Irã não ficou quieto. Eles começaram a diminuir a produção e o preço do barril do petróleo começa a disparar. 40 dólares, 50 dólares, 60 dólares, 70 dólares, chegando a 80. E aí aqui o preço do combustível começou a subir acompanhando essa faixa. E aí essa política, o DIEF fez um texto muito interessante que está no nosso boletim, parece que não tem petróleo no Brasil. Parece que a gente não tem refinaria no Brasil. É como se a gente dependesse do mercado internacional, do mercado externo. Isso é uma grande falácia, gente. Nós temos petróleo, nós temos refinaria e o custo do combustível tem que ser o custo da produção e não do mercado internacional. O governo Dilma, eu sei que muitos não gostam de lembrar a história, mas a gente tem que lembrar, no governo Dilma, os Estados Unidos mandou seu representante aqui e falou que a Petrobras estava vendendo gasolina muito barata. Estava vendendo diesel muito barato, que tinha que subir o preço para aumentar o lucro das multinacionais. A Dilma não se alinhou aos Estados Unidos e a gente sabe que os Estados Unidos é um país que não admite que a América Latina deixe de ser o seu terreiro. O Celso Amorim, que foi chanceler do Brasil e ministro, ele fala pra gente assim, os Estados Unidos são os senhores do mundo. E os senhores do mundo não gostaram de ver o Brasil querendo a sua independência, querendo criar uma alternativa econômica através dos BRICS, querendo incluir na sociedade as pessoas mais pobres e a classe trabalhadora ganhando mais direito. Eles não queriam isso. E aí inventaram essa grande história que o Brasil estava rumo ao comunismo, que o Brasil era tudo uma corrupção só. E aí veio o golpe. E o golpe está se desdobrando nesse momento. E nós estamos no meio do golpe. E aí fica aquela dúvida. Tem forças golpistas nesse momento que querem uma intervenção militar.
Imagine vocês, eu sou deputado federal, se eu não for eleito, o Moro me pega, a justiça criminal me pega. Então o melhor é não ter eleição esse ano, gente. E aí não tem essa caça às bruxas que os parlamentares estão lá com medo. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento para a gente não ser o estopim do golpe. Nós queremos sim mudar a política econômica do parente e com essa mudança política tentar adiar o processo de privatização no Brasil, ter eleições diretas, se a gente puder eleger o nosso candidato e eleger um Congresso que mude tudo isso que o Temer fez de errado, que foram as privatizações de várias empresas estatais. Então, nesse cenário, os petroleiros propõem uma greve para lutar contra esse alinhamento de preço de combustíveis. E a gente tem que falar da gasolina e do GLP, porque a bandeira deles é só diesel. E a gente sabe que essa política que ele está prometendo de reajuste mensal é ruim, porque mantém o alinhamento de preço ainda no mercado internacional. E a população não tem como pagar esse preço de combustíveis. Eu falei mais cedo, combustível, petróleo, não é picolé. Não dá para ficar mudando o preço do combustível como se muda o preço do picolé. Picolé, se tiver caro, a gente para de comprar e não vai mudar nada na cadeia produtiva. O petróleo, subindo o preço, ele muda em toda a cadeia produtiva aqui do Brasil e tem consequência. Por isso, nós estamos aqui mobilizados e mais uma vez aqui agradecer os companheiros da Transpetro que estão aqui para aguardarem, os companheiros da usina termoelétrica, geral está vendo aqui, ficarem aqui conosco, os companheiros de turno que chegaram primeiro aqui e estão fazendo essa luta, e todos os companheiros do HA, seja da administração, ou seja da manutenção, que estão entendendo a gravidade desse momento político e pararam hoje para fazer a luta chamada pelo sindicato e a FUP. Obrigado. Obrigado, companheiro Simão. Companheiro Márcio, agora que é operador aqui da Reduc. Bom dia, companheiros. Antes de mais nada, acho que é importante a gente reconhecer e saudar a quantidade de trabalhadores que está aqui do lado de fora, de outras categorias também. Acho que isso é importante, isso dá força à luta, demonstra a nossa capacidade de organização e de disposição a enfrentar esse cenário adverso, e também acho que reconhecer que está acertada a política da gente chamar uma greve agora, da gente propor que a gente avance na nossa organização, avance na nossa mobilização para enfrentar esse cenário adverso que está aí, que está muito claro, está muito evidente que esse governo deu um golpe parlamentar no governo do PT exatamente para fazer isso que está sendo feito, para poder destruir os direitos dos trabalhadores, avançar contra a nossa categoria, e os companheiros que me antecederam avaliaram isso bem, porque no cenário mundial o Brasil estava começando, de certa forma, a se desalinhar aos interesses hegemônicos, aos interesses imperialistas dos Estados Unidos, e era preciso chamar o Brasil de volta à responsabilidade, de volta ao eixo. E a consequência disso é isso que a gente está vivendo agora. A reforma trabalhista, a proposta de mudança da previdência privada, e o cenário que se encontra agora é um cenário de alguma complexidade, não muito simples. É preciso da gente estar atento ao que está acontecendo. Acho que uma das coisas que a gente tem que avaliar com bastante cautela em relação a essa própria greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, em sua maioria, é uma categoria pequena burguesa, que tem a sua propriedade, que no caso lá é o caminhão, e ele explora a si mesmo, daí a sua proximidade, ora, próximo dos trabalhadores, mas essencialmente eles são pequenos burgueses. Tem interesses imediatos, privados,
diferentes dos proletários que somos nós que trabalhamos, que damos nossa força de trabalho para outra. Nesse aspecto, a avaliação da organização que eu milito é de que essa greve é um lockout, a greve dos caminhoneiros é um lockout. Ela foi organizada por uma fratura nesse governo, que já é frágil, o governo do Temer, que já é um governo frágil, que teve que fazer um grande acordo nacional, essa frase já ficou popularizada, para poder atingir o poder, para poder derrubar o PT, para poder chegar onde está. Só que o espólio desse processo não está muito bem acordado. Daí aconteceu essa greve que visa pressionar o governo para que interesses também burgueses sejam defendidos. A gente tem que lembrar que, na verdade, redução de impostos, quem defende isso é empresário, é a pequena burguesia. Porque todos os recursos que a gente tem, todos os recursos que os trabalhadores, que a população pobre tem, que é saúde, educação, saneamento básico, eles têm que ser eles têm que ser financiados pelos impostos do Estado. Então, rigorosamente, numa leitura fria, para o interesse do trabalhador, uma redução de imposto não é exatamente o nosso interesse, até mesmo porque se reduz esse imposto, vai tirar dinheiro da estrutura, da saúde, da educação, isso que a gente bem sabe. Agora, avalio como adequada a política da gente chamar a greve agora, porque a gente tem que aproveitar o cenário que se encontra. Acho que é um cenário de caos, é um cenário de desentendimento. Agora, a gente precisa marcar claro que o nosso interesse é o interesse do proletariado, é o interesse dos trabalhadores. A nossa luta é uma luta por emprego, é contra a privatização da Petrobras, sim, é contra a venda das refinarias, sim, porque a gente sabe que isso é precarização, a gente sabe que a terceirização é precarização. Felizmente, a gente tem o apoio dos companheiros terceirizados, mas a gente queria que todo mundo fosse primeirizado. Então é isso, companheiros, saudar a luta que a gente está fazendo, sabermos que estamos num cenário adverso, um cenário de luta que é fundamental, que a gente tenha ciência e disposição, que está mostrada aqui nessa Assembleia hoje, nessa paralisação, nesse atraso, está demonstrando a capacidade de luta, e é isso, a gente tem que firmar a pé e avançar e lutar, porque é só assim que a gente vai conseguir os nossos direitos de volta e ir além. Muito bem, companheiro Márcio. Próximo companheiro, Hélio Cunha. Bom dia. Companheiros, os caminhoneiros eles fizeram uma mobilização e pediram para baixar o preço do diesel. Não dos combustíveis, mas do diesel. E isso está claro porque é divulgado todo o tempo. Provavelmente, essa altura do campeonato, o Temer já assinou uma medida provisória, que o pessoal deve ter visto aí, que ele vai diminuir 46 centavos no diesel, manter esse preço por 2 meses e se comprometendo a, não diariamente, mas só a cada mês, fazer um reajuste no diesel e exclui aí os outros combustíveis. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês repararam, acompanharam, vocês viram que os taxistas, os motoboys, ou seja, uma série de outras categorias que não usam o diesel, eles aderiram ao movimento. Aderiram ao movimento no intuito que esse movimento se estendesse para todos os combustíveis, para todos, porque todo mundo é prejudicado, não só o caminhoneiro, todo mundo, né? E tem os prejuízos também indiretos, que vai para dentro de casa, vai para as compras, o aumento das despesas no gás de cozinha, na gasolina, etc. E aí, gente, desde sábado para cá, inclusive hoje no ônibus, uma série de pessoas já me ligaram, procuraram, mandaram zap, como deve ter acontecido com vários de vocês aí, me perguntando se esses 5 pontos de pauta nossos, e principalmente o ponto que fala dos combustíveis como um todo, se era verdade. Eu falei que sim, por quê? Pessoal, até que enfim alguém está falando nos combustíveis, não só no diesel. Então, assim, está muito acertado esses itens que nós estamos colocando no ponto de pauta. Não tenham dúvida que nós não vamos ter nenhum problema com a opinião pública.
até porque nós não estamos pedindo aumento de salário, não estamos aqui brigando por aumento de salário, mas estamos brigando para a melhoria do país. E quando a gente fala em combustíveis, como um todo, principalmente o GLP, né? Isso mexe com todo mundo no país, né? E eu não tenho dúvida que, diferentemente das outras vezes, que colocaram a opinião pública contra a gente, dessa vez eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Dessa vez vão ter. Porque não foi à toa que os taxistas, os motoboys, etc., começaram a aderir ao movimento. Que é isso que eles estão querendo, e é isso que o Brasil todo está querendo. É isso que o Brasil todo está querendo. Então, assim, eu fico muito tranquilo nesse momento a gente está fazendo essa mobilização, essa greve chamada pelos petroleiros, que já está na mídia, você já deve ter visto, já está circulando em boa parte da mídia, está sendo chamado, inclusive os 5 itens lá, né? E aí está sendo, como já foi dito aqui pelos companheiros, mais um empurrão para tirar o parente do Temer, o parente do FHC, o parente do Rodrigo Maia, o parente dos golpistas. É mais uma força para a gente tirar o parente dos golpistas, que meu parente não é de jeito nenhum. Então tirar o parente dos golpistas do comando da Petrobras e cada vez mais enfraquecer esse governo. Sempre precisa mais enfraquecer aqui com a popularidade dele, como disseram alguns países de fora. Não sei nem como ele ainda está no poder ainda, não sei nem como ele é presidente ainda, né? É porque tem muita coisa por trás do Congresso, a gente sabe o que rola para ele se manter presidente ainda. Mas eu entendo que a gente tem toda uma força agora para fazer uma mobilização. E os companheiros que entraram, todos nós aí temos que dar uma força, começar a mostrar para os companheiros que dessa vez não é uma greve por salário, é uma greve pela população, por todos nós, todo o Brasil. Falou, pessoal? Valeu aí, eu achei muito bacana a galera estar participando, mas vamos chamar a galera, vamos conscientizar eles em relação a isso, que é isso que a população quer. É diminuir o preço do combustível como um todo. Valeu? Obrigado. Falou, obrigado, Hélio Cunha. E só para informar a respeito dos companheiros que estiveram na lista aqui falando, o último agora é o Zé Maria, tá ok? Maria? Bom, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Quero saudar aqui a direção do sindicato, os companheiros e companheiras que pararam aqui para ouvir a direção e também aqueles que falaram aqui, e começar fazendo uma afirmação: não existe democracia sem soberania e nem soberania sem democracia. E quando eles partem para cima da Petrobras, é porque eles têm a clareza do que representa a Petrobras no que diz respeito à soberania do país. E é isso que nós hoje estamos defendendo. Nós aprovamos já, a federação e os sindicatos, nós tínhamos aprovado um calendário de mobilizações bem antes da deflagração do movimento dos caminhoneiros. Pela clareza que nós tínhamos do momento, do grave momento que nós estamos vivendo. É um momento de desmonte acelerado da Petrobras. Desmonte acelerado, no qual eles jogam todo o desfecho desse desmonte para o pós-eleição. O pós-eleição é o ponto de partida deles para concretizar a entrega. Penso que algumas certezas, nós petroleiros, próprios e terceiros, nós temos que ter. Primeiro, que o Pedro Parente ele é um farsante. Até bem pouco tempo atrás ele era anunciado na grande imprensa como um grande gestor, aquele que salvou a Petrobras. E nós já temos dito há muito tempo que nada do que tem acontecido em relação aos números da Petrobras tem gerência dele. Ele não tem gerência sobre o preço do barril do petróleo, ele não tem gerência sobre o câmbio, ele não tem gerência sobre nada disso. E os resultados da Petrobras não são fruto da administração Parente. Porque, por exemplo, o pré-sal hoje que sustenta a Petrobras, não foi ele que descobriu. Não foi uma gestão dele que descobriu. Foi a gestão passada. Da mesma forma, o câmbio e o preço do barril, e que alavancam o resultado da Petrobras, somada
a desenfreada venda do patrimônio público. Então, os números da Petrobras, o lucro que deu no primeiro trimestre, ele foi forjado em cima da venda de patrimônio público e de variáveis que não dizem respeito ao parente. Então, essa é uma certeza. A segunda certeza é que nesse momento, e aí eu queria bastante atenção de vocês, ninguém conhece a Petrobras melhor do que vocês. Ninguém. Talvez nem nós do sindicato. Nem nós do sindicato talvez conheçamos a Petrobras melhor do que vocês. Todos, próprios e terceiros. E por que eu estou falando isso? Porque é a hora de cada um de nós chamar a responsabilidade para si, na defesa dessa que é a maior empresa do país. Não dá para a gente ver todo esse desmonte e a gente não entrar no debate. Nós temos pessoas no nosso círculo de amizades que ainda acham que o PT destruiu a Petrobras. E a partir do momento que a gente fica calado, essa verdade ela vai aumentando. Então vocês têm argumentos de sobra para desmontar isso. Ontem eu recebi uma ligação de uma jornalista do Globo, em que ela falava assim: mas vocês não acham, os petroleiros, né, que é uma irresponsabilidade de vocês fazer uma greve no momento desse que o país passa? Eu virei para ela e falei assim: quem são vocês para falar de irresponsabilidade? Vocês dividiram o país hoje é um país que o ódio ele impera. Vocês quebraram o país, vocês jogaram 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 25 milhões sem carteira assinada, o Brasil voltando a mapa da fome, miséria, mortalidade infantil, a entrega do patrimônio público desenfreada, e vocês falarem em irresponsabilidade. Irresponsáveis são vocês, e não nós. Nós estamos dizendo que essa política que está colocada pelo Pedro Parente, e aí é um outro ponto que vocês têm que sair na defesa, a nossa greve não é por questões corporativas do umbigo. A nossa greve é para frear uma política que está acabando com a soberania do Brasil, porque o Brasil produz mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, e a nossa capacidade de refino é praticamente a capacidade da produção. Então nada, a não ser o entreguismo, justifica que a gente não refine tudo aqui que a gente precisa no país. Nada justifica, se nós temos parque de refino para isso. Então esse é um argumento que por si só, ele já desmonta essa política entreguista que está aí. E que nós temos que falar isso para a população, que o brasileiro paga a segunda gasolina mais cara do mundo. Que a nossa gasolina, ela subiu de janeiro para cá 26%, com uma inflação de 1%, se muito, para poder dar dinheiro ao acionista. E dane-se o povo, porque o povo, nós temos dito, o povo não cabe no orçamento desse governo que está aí. Dane-se se nós vamos ter dinheiro para botar gasolina, dane-se que o brasileiro voltou a cozinhar a lenha. Isso não é problema deles. Isso é problema nosso. E por isso que nós vamos fazer a greve. É para defender os nossos empregos? Também é. Porque para quem não entendeu ainda, próprios e terceiros, o que vai acontecer no pós-eleição, se a gente continuar numa zona de conforto, achando que tudo que está acontecendo não diz respeito a nós, é o que já foi verbalizado nas refinarias aonde o Celestino e o Valente estão indo. Olha, o novo dono, ele vai dizer para a Petrobras: você quer ficar com quem? Eu quero ficar com João, Manel, Joaquim. Beleza. Sobraram os outros. Eu não quero mais ninguém. Esses outros vão para a rua.
Não é o Zé Maria que está falando, não. Isso foi dito nas refinarias que estão sendo vendidas. E esse é o piloto. Porque depois é Reduc e Recap. Regap de Minas. E junto com o Comperj. O próximo pacote são essas 3 unidades da Petrobras. Então, ou a gente entende isso e sai, muitos aqui, não vou dizer que todos, de uma possível zona de conforto e vamos disputar. Nós estamos vivendo um momento de disputa. Se a gente fica calado, o outro lado cresce. É luta de classe. É luta de classe, para quem não entendeu ainda. Nós temos que dizer para a população que é verdade que 6 bilhões de reais que foram desviados da Petrobras é muito dinheiro. É muito dinheiro para nós, mas não quero uma empresa do porte da Petrobras. Porque 6 bilhões de reais significa 0,1% do faturamento da Petrobras no período. E que não dá para quebrar a Petrobras. Porque se a gente não fala, a verdade deles prevalece. Se a gente não fala que essa empresa, ela caminhava para ser um nada em 2002. E foi sim os governos do PT que acreditaram que essa empresa podia ser indutora do desenvolvimento nacional. E nós passamos a incomodar o grande capital internacional, principalmente no momento que a gente descobre o pré-sal. O povo não vai saber. O povo não vai saber que nós descobrimos 300 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade e que um poço, ele bota para fora 40 mil barris de petróleo. Um poço só. E que tudo isso está indo embora. Se nós não falarmos para o povo que as plataformas da Petrobras estão sendo construídas na China, nos Estados Unidos e na Coreia, gerando emprego lá, engenharia lá, enquanto os nossos estaleiros aqui no estado do Rio de Janeiro estão todos eles fechados, o povo também não vai saber. Nós temos a obrigação de falar isso e disputar a opinião, porque a gente vencendo, e todos nós já ouviu uma piadinha aqui de Lava Jato, ou não ouviu? Todos nós já ouvimos. E o que nos mantém vivos até hoje? É bom que cada um de nós saiba. O que nos mantém vivo até hoje é a nossa resistência. É a capacidade da categoria petroleira de resistir. Porque se nós fôssemos uma categoria de frouxos, eles já teriam vendido a gente. Nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Porque nenhuma outra categoria suportaria a quantidade de porrada que nós levamos de 2014 para cá. Cada um de nós tem que bater no peito e ter orgulho de ter resistido. Uns em maior grau, outros em menor, mas resistimos. Ninguém conseguiria chegar vivo até aqui. E nós conseguimos. Agora não podemos parar por aí, temos outros desafios. Não dá para a gente chegar num processo agora que vai ter de 2018 e bater no peito e falar: eu sou apolítico, enquanto o outro lado faz política o tempo todo. Tudo na nossa vida gira em torno da política. É o preço do gás, da gasolina, é a oportunidade de emprego, tudo. O que o outro lado quer é que a gente ache que de fato será político é bonito. Como que nós chegamos nessa porcaria que estamos hoje, com o discurso de ser apolítico? E é o caminho para fechar. Esse movimento dos caminhoneiros é um movimento apolítico. É um movimento que começa com lockout, é um movimento que pede intervenção militar, e é um movimento que não tem liderança. Eu estava vendo na internet agora, vários estados continuam em greve. Eles não têm liderança. Então como é que você presta qualquer tipo de solidariedade a quem está estendido a faixa lá, intervenção militar? Os caras não sabem nem o que é intervenção militar, pô. Se tivesse intervenção militar, eles não estariam fazendo mobilização, que a borracha já tinha cantado. Não tem intervenção militar ainda, e podem, ou escreva o que eu estou falando hoje, a repressão que vai vir para cima de nós vai ser brutal. Ou vocês acham que por que a Polícia Rodoviária Federal está ali?
revistando tudo quanto é van. É para ver se tem alguém dos movimentos sociais, e eles paravam os caras ali, ó. Algumas unidades da Petrobras, a Força Nacional já está dentro, como lá no Polo do Guamaré. E os caras vêm falar intervenção militar para a gente. Então, meus companheiros e minhas companheiras, nós temos que fazer, sim, e vamos fazer uma greve forte, para demonstrar para a sociedade brasileira que nós estamos em sintonia com o que uma parcela significativa da população ainda quer, que é uma Petrobras que seja a indutora do desenvolvimento nacional, que seja orgulho desse país. E eu não tenho dúvidas nenhuma que em cada um de nós aqui, esse sentimento, ele é real. Todos à greve, parabéns a todos vocês pela resistência até agora. Então, companheiros, tem 4 refinarias que começaram o movimento já no domingo, né, que são as refinarias que estão sendo ameaçadas de venda nesse momento, que é a Refap, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores já começaram a se mobilizar ontem e cortar a rendição. A gente tem o Paraná, que também está na mira de tiro, e eles começaram ontem a se mobilizar. A gente tem os nossos companheiros do Nordeste, que é da Relan, na Bahia, e a Abreu Lima, em Pernambuco, que também começaram nesse domingo a cortarem a rendição, tá? Nós vamos manter aqui o nosso calendário, e amanhã, hoje a direção se reúne, e a gente vai estar conversando amanhã com a HA sobre essa proposta de uma greve de 72 horas, e também conversando com os trabalhadores do turno, a partir das 15 horas, com o grupo C, depois o grupo B, e ali a gente vai estar conversando em todos os turnos qual vai ser a nossa estratégia aqui na refinaria. Lembrando que, né, o Mazinho, que é representante dos trabalhadores terceirizados, já avisou a refinaria que a alimentação está acabando dentro da refinaria. Então, se não tiver comida para os trabalhadores terceirizados, eles vão estar solicitando a dispensa desses trabalhadores ao meio-dia. A questão do HA. A refinaria diz que tem comida para o HA até quarta-feira. Se não houver reposição, já na quarta-feira, eles começam a liberar o pessoal ao meio-dia, inclusive os contratados, para manter o mínimo de alimentação para os trabalhadores de turno, tá? Nós estamos com problema também de produtos químicos que não estão chegando na refinaria, nitrogênio, antioxidante, anticorrosivo, que são insumos, né, para a refinaria. E a gente está com problema também que os tanques estão subindo de volume, né? E a qualquer momento não vai ter estoque local para a gente estocar o diesel e a gasolina se não houver a comercialização desses produtos. Na outra ponta, a gente sabe, igual o Zé Maria falou, acabou de falar aqui, que eles estão se movimentando para poder tirar produto. Inclusive, tem denúncia, a gente não apurou ainda, de que carros da Alerj, né, teriam vindo aqui para abastecer na Reduc, né, então abrindo a porta aí para alguns parlamentares, né, e alguns figurões aí poderem abastecer seus carros dentro da refinaria. Então, diante desse cenário agora, eu acho que fica aqui o recado. Não tem saída individual, a saída é coletiva. Ou vamos todo mundo entrar nessa luta, porque quem não entrar vai ter tiroteio para tudo quanto é lado. Eu digo, o meu filho está preocupado, ele fala, pai, eu estou com medo. E eu falo para ele, todo sentimento de medo, ele nos dá a possibilidade de um ato de coragem. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, que nós vamos ter que ter coragem nesse momento. E desde já, parabenizo a todos que tiveram a coragem de parar aqui na frente, descer do ônibus e ficar. Os companheiros da Transpetro,
tiveram a coragem de vir para aqui hoje unificar, os companheiros da usina termoelétrica que estão aqui do meu lado, que tiveram coragem de ficar aqui, e nós estamos mandando o nosso recado para a Petrobras. E a pedir aos companheiros do turno paciência. Na vida nem tudo acontece na velocidade que a gente quer. Mas eu confio nesse momento que todos os trabalhadores poderão se unificar na luta. É como o Zé falou, uns mais, uns menos, mas a gente nesse momento vai exigir a contribuição de cada um. E por isso, no nosso seminário setorial de greve, que a gente marcou e está reafirmando aí no boletim, nós estamos falando que vamos fazer seminário aqui, em conjunto com as 3 unidades, para a gente poder estruturar de melhor modo possível essa greve e atingir o nosso objetivo. Um parabéns a todos os trabalhadores e queria uma salva de palmas para esse nosso movimento aqui, pedindo à sociedade que nós, petroleiros, vamos entrar em greve para baixar o preço do diesel, da gasolina e do GLP e o fim do desatrelamento da política de reajuste do combustível no mercado internacional. Pessoal, um bom trabalho a todos e uma jornada segura. Pessoal, quem puder entrar por dentro dos ônibus é melhor do que bater o cartão ali, que aí fica computado atraso no transporte na hora de codificar o ponto, tá ok? Então, pessoal, pegue o ônibus, a gente vai liberar ali, entrem na refinaria dentro dos ônibus da empresa. Marcelo, lá